Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão NutriLearn. Aqui é um podcast que a gente vai bater papo e falar muito sobre saúde de uma forma muito tranquila, sem terrorismo, de uma maneira que você consiga colocar em prática o que a gente vai falar no teu dia a dia. Eu sou Luciana Novaes, sou nutricionista, biomédica esteta e estou aqui com um grupo maravilhoso de mulheres que vai trazer um papo muito legal. O nosso tema hoje é: você não sente fome, você sente vazio. E aí eu vou deixar elas se apresentarem para a gente poder começar esse papo muito gostoso. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, meninas. Eu sou Mônica Jales, sou psicoeducadora emocional, porque as emoções também precisam ser educadas, e sou especialista em inteligência socioemocional. É isso. Boa tarde, gente. Eu me chamo Larissa, sou nutricionista. Boa tarde, gente. Eu, formada em nutrição, fiz pós-graduação em saúde da mulher e hoje tenho buscado aprofundar meu conhecimento no comportamento alimentar, né? Entender um pouco mais e poder passar um pouco mais sobre a importância de entender o porquê a gente come, além das escolhas alimentares, né? Esse ato de comer também. Boa tarde, gente. Eu sou a Raquel, nutricionista, atendo online e presencial aqui em Niterói. Estou muito feliz em estar em mais um podcast com vocês. Obrigada, Lu, pelo convite. Acredito que vai ser uma tarde maravilhosa aqui com vocês. Com certeza. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre diretamente uma coisa que eu acho que aflige todo mundo, né? E é o que a gente acaba acostumando a ver, né? A mulher passa o dia todo, né? Que a mulher, ela acaba sendo o público que a gente vai identificar que está mais focado nessa situação, né? De utilizar, às vezes, a comida como uma forma de cuidado, de preencher um vazio, né? E é isso que acontece. A gente passa o dia todo trabalhando, né? E na hora que a gente para, entra aquele momento de, vou parar para comer alguma coisa. Mas será que a pessoa sente fome? Porque começa um movimento de comer que não para, que às vezes vai uma noite toda, entra a madrugada, né? E a pessoa vai tentando preencher, às vezes, alguns tipos de vazios, né? Com a comida. Será que é isso que acontece? Então, a nossa conversa é mais para a gente falar sobre isso, né? Sobre esse momento, né, que a comida deixa de fazer o papel dela de ser um alimento para preencher alguma coisa ali que a gente não está conseguindo ainda identificar. Aí eu vou começar com Larissa. Conta para mim, né, essa questão de quando a comida ela deixa de ser essa alimentação e você percebe quando na fala, né, das mulheres ela está entrando ali mais como um conforto? Sim, a gente percebe bem quando chega a paciente no consultório e ela não chega normalmente falando assim, eu tô comendo por emoção, Ela vai chegar sempre contando uma história, falando, eu saí do planejamento, ela sempre vai trazer uma história por trás. Então, eu acho que o interessante é entender esse contexto, né? O que aconteceu antes desse momento em que ela foi e ela diz que ela exagerou, ou que ela comeu além do que deveria, ou comeu algo que ela não, vamos dizer assim, que ela não poderia ter comido naquele momento. Então, eu acho que, assim, esses gatilhos vêm sempre na fala dela. Por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente que ela chegou sempre falando, meu trabalho foi muito agitado essa semana, me senti sobrecarregada, e quando eu vi, eu já estava comendo, e ela sempre vai externar isso dessa forma, né? Então, é um pouco isso, a gente olhar para o contexto, né? Qual história ela está contando, além da comida, né? Olhar um pouco para esse lado. Mônica, o que a gente percebe assim? O que ela está tentando aliviar? Então, eu costumo dizer que essa batalha não começa no prato, né? Ela já começa antes, porque, como você falou, ela trabalha, ela atende filhos, isso e aquilo, aí chega em casa,
primeira coisa que ela faz, está estressada, está cansada, vai na geladeira, procura algo para comer. E esse alimento que ela precisa, muitas das vezes, não é para preencher a fome que ela diz que sente. É para preencher aquele vazio emocional que ela carrega, né? E aí, depois disso, vem a culpa. Aí, depois da culpa, vem aquilo, preciso fazer dieta. Vem aquela coisa muito mais grave, né? Que pode até propiciar, né? Vômitos, isso e aquilo. Porque ela tende o tempo inteiro a saciar uma fome que muitas das vezes não vem do alimento, né? Vem da falta de vínculo, falta de afeto. E esses problemas começam geralmente lá na infância. Nossa, é bem. Quando a gente vai pensar assim, começa na infância, não deve ser fácil para a pessoa perceber, Sim. né? Que ela está trazendo alguma coisa assim, e ela deve, ao mesmo tempo, tentar fazer um controle, né? Como é que a gente vê essa questão ligada assim a esse tentar controlar isso, se você às vezes não sabe nem o que você está sentindo? Eu acho essa é a parte mais complicada, Não é? né? E a gente até se vê nisso, não se vê em determinados Exato, momentos? Porque a gente exato. a gente vê nas nossas Sim. pacientes, né? Que a gente vê a história dela e ela às vezes tem isso muito forte. Mas eu também vejo a gente passando por episódios assim na vida, né? E aí, quando a gente tenta controlar algo que a gente nem sabe o que é, eu acho que a gente enquadra no que a gente conhece. Por exemplo, o nosso trabalho, o que que é esperado, como mãe, o que que é esperado, como esposa, o que que é esperado, pega a alimentação e coloca nisso, ou coloca o corpo, a estética imaginada ali como meta, como objetivo, e começa a tratar tudo mecanicamente, e às vezes até funciona, eu vejo que funciona, quando as pacientes, elas colocam quase que numa planilha aquilo, né, para seguir, eu vou fazer isso e tal, e tal. Só que não deixa ninguém feliz, não dura. O mais importante é a adesão, assim, quando se trata de alimentação, por exemplo, elas pegam, provavelmente vocês veem, pega a nossa, a Larissa deve entender, né? Pega a nossa prescrição alimentar e quer seguir aquilo de maneira até diferente do que a gente colocou, e eu fico muito preocupada com isso. Quando a paciente fala assim, não, até diminuir a quantidade que você colocou. Nossa, eu não sei, vocês sabem, tipo, que legal, assim, então, não diminui, porque depois, por causa da adesão e por causa da explosão, né? Quando você fica focada e aquilo é algo que te exige demais, pede demais de você, você aguenta, mas não aguenta muito. E quando você estoura, aí vem a complicação. E no caso da alimentação, até a Mônica falou, às vezes é um episódio de bulimia, que aquela culpa acho que é proporcional. Isso. Proporcional ao quanto você se dedica, o quanto você se restringe, o quanto você, sabe, se esforça, claro, também é quando vem a explosão. Tipo, nada dá certo, eu tô cansada. E aí a gente vê uns relatos que são tristes, que é comer exageradamente, propositalmente coisas que não são boas para a saúde ou que não são boas para o objetivo que ela estava, ou seja, é totalmente o inverso do que ela estava fazendo com tanto afinco. Ela Na realidade não é então um controle, né? Um excesso de pressão. Pressão. Sim. Porque o alimento, né, aquela vontade de comer, ele te anestesia. Você sente prazer naquele momento, né? Então você fica bem. E aí depois isso vai saindo do controle. Você começa a comer mais, fica mais estressada, fica ansiosa. É uma anestesia por alguns Por minutos. alguns minutos, entendeu? E aí a coisa só piora. E aí o negócio começa a ficar feio lá na frente. Verdade. Não é? E o que que acontece quando chega nesse momento do descontrole? Como é que fica a cabeça da pessoa? Geralmente, o que que elas acabam comentando com você? Então, uma sensação de frustração, nesse momento, eu até vejo que elas veem assim, pelo menos com você eu posso falar. Isso eu posso admitir que realmente foi demais para mim, eu não aguento mais, porque em outras coisas elas estão segurando. Porque é trabalho, porque é família, porque é um pouco mais crítico. Então, eu vejo que quando elas vêm para consulta, assim, pelo menos elas desabafam melhor nesse sentido, da comida, né? De falar, tô frustrada, não dei conta. E aí eu chamo, vamos lá. Mas como é que você pretendia dar conta? Não é uma planilha, não é algo assim tão
o 2 mais 2, né? É 4, é um pouquinho... Poxa, envolve. Você tá feliz, você vai ter uma alimentação diferente naquele dia e tá tudo bem. E aí ela também não consegue diferenciar isso, né? Tipo, porque eu fui comemorar ou porque eu fiquei triste. E saiu um pouquinho daquele cronograma que ela mesma colocou, ela também já se sente perdendo o controle. Então, às vezes, perder o controle não é nem pela explosão também, mas é só por sair um pouquinho pelo medo. O medo de desandar mesmo, o medo de não ter mais como continuar aquele projeto que ela idealizou, assim, idealizou daquela forma, né? Eu vejo isso também, mas é um relato, assim, respondendo bem a tua pergunta, é um relato que deixa a gente triste, assim, Sim. sabe? Porque elas vêm precisando de acolhimento, né? E a gente, como profissional da saúde, então, logo quer ajudar, logo quer ter mais conhecimento, inclusive, né? O conhecimento da Mônica, por exemplo, dá vontade nessa hora de falar, nossa, Cada eu preciso vez de mais mais necessário, por né? conta dessa parte. E proibir alimentos adianta? Ajuda? Ter uma lista de tipo, isso aqui então não, você tira da sua vida. Eu acho que definitivamente não ajuda. Muito pelo contrário, ele vai reforçar cada vez mais os excessos ou a culpa que ela vai sentir porque em algum momento ela comeu o alimento proibido. Então, eu acho que o trabalho ele vem assim, de conduzir, né? De conduzir essa consciência de que a gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa conhecer as nossas emoções e aprender junto com profissionais, né, como a Mônica, a lidar com elas de outra forma que não seja a comida. Porque o que a gente vê nesse tipo de comportamento é as dietas que têm nome, né? Sim. Tipo, então eu vou fazer low carb. Isso. Eu vou... E todas essas dietas, elas vão por um caminho de restrição, né? Exatamente. Sempre tem um alimento que não pode consumir, né? E a pessoa começa a achar que a solução para esse problema pode ser esse caminho, né? Não, é sem glúten, não, é sem lactose. Então, tá sempre restringindo alguma coisa. Exatamente. Muitas mulheres vêm dessa forma. Porque eu descobri essa dieta. O que você acha? Né? E, na verdade, é um pouco do que a Mônica falou. Elas estão buscando uma fuga, né? Um pouco de prazer. Elas estão tão atarefadas e tão envolvidas em tantas coisas que a comida, se a gente parar para pensar, a comida, ela vem caminhando com a gente desde sempre, né? Então, é muito fácil você recorrer àquele momento ali, porque a comida... A gente precisa comer também por prazer, né? Mas aí é justamente esse é o ponto-chave, de trazer essa consciência de que a comida pode trazer prazer, sim, mas ela também precisa ser fonte de nutrição, que é diferente de alimentação e nutrição, né? O nosso corpo precisa estar nutrido. Então, encontrar esse equilíbrio é o grande desafio que a gente precisa trazer para essas mulheres. Ela precisa reconhecer as emoções. E, para isso, ela necessariamente precisa de um terapeuta. Porque nós não podemos fazer o trabalho do nutricionista e vice-versa, né? Exato. Então, ela precisa reconhecer, ela precisa se autoconhecer, precisa entender por que eu estou com raiva, né? Por que eu avancei a geladeira? O que está acontecendo comigo? Larissa até falou ela da culpa. Precisa, né? Exato. Aí, o que essa culpa, exatamente, né, tá querendo dizer? Exatamente, ela precisa conhecer as emoções dela. Ela precisa ficar o tempo inteiro se vigiando para poder entender o porquê daquilo, né? É complicado. Porque é uma culpa que a pessoa sente, mas ela vai de novo fazer aquilo. Sim, vai fazer. Né? Por quê? Porque o problema dela não está no prato, eu torno a dizer, o problema dela está no emocional. Ela tem que descobrir o que acontece, o que aconteceu, e aí, né? Por isso que eu estou dizendo, precisa de um terapeuta para fazer esse caminho, né? Para entender o que aconteceu com ela, para ela carregar essa culpa, carregar essa vontade de comer o tempo inteiro, a cada vez que se frustra, a cada vez que se estressa. E isso piora muito, porque a pessoa começa a entrar num quadro de ansiedade e que vai fazer com que ela coma mais ainda, né? Porque ela não está comendo comida. Exato. Ela está comendo as dores, as tristezas, Exatamente. as cobranças. Eu lembro que eu tinha uma paciente, ela era uma que a gente chama de grande obeso, e ela tinha consciência disso. E aí ela queria emagrecer,
Mas você vê que ela tinha toda uma situação por trás dessa vontade, né? E a mãe era psicóloga. Então, acho que criou mais um entrave, porque a mãe queria cuidar dela. E o que a gente acaba vendo que, assim, quando a relação também está muito próxima, acho que fica um pouco mais difícil. Porque talvez a pessoa não sinta liberdade de falar com aquela pessoa que conhece ela muito bem, né? E aí, por conta disso, ela também não ia, então, a nenhum terapeuta. Porque para que ela vai num outro terapeuta se a mãe é psicóloga? Olha que louco. E aí ela não fazia esse trabalho. Então ela tinha consciência do peso dela e que ela queria emagrecer. Por que eu falo que ela tinha consciência? Porque ela mesma se privava de várias coisas que ela sabia que as pessoas iriam estar falando da aparência dela. Então ela não se sentia confortável. Ela procurou trabalhar home office numa época que quase ninguém trabalhava. Ela já tinha conseguido um emprego na área de informática que ela ficava em casa, então ela não precisava se expor, então ela não precisava ficar procurando roupa para ela colocar, porque ela estava presa dentro da casa dela. Então já era um ambiente que ela criou todo para ela. E aí ela já tinha esse costume de pedir comida. Isso já tem muito tempo, gente, já deve ter uns 12 anos. E ela pedia comida, então trazia coisa assim. E aí ela chegava para mim e falava assim: "A fome não passa. Eu comi um pote inteiro de sorvete e eu continuava com fome". Aí eu ficava pensando assim: gente, eu não aguento comer nem, acho que 1/3 do pote inteiro. E ela comia um pote de 2 litros inteiro de sorvete. E aí ela falava para mim assim: aí eu comi mais sanduíche, tomei mais refrigerante. Aí depois que eu comi aquilo tudo, ela falava assim, me dava uma tristeza. Aí ela chorava, porque ela sabia que aquilo tudo ia fazer ela ficar no peso que ela não queria estar, sabe? Então, ela pesava quase 150 quilos e não tinha acho que uns 27, 28 anos. Então, assim, era um sofrimento, porque assim, ela precisava daquela quantidade grande de comida para ela se acalmar. Assim que ela acabava de comer, ela se sentia culpada. Culpada por ela estar comendo aquela quantidade toda de Exato. comida. Então, era um negócio que, assim, não tinha fim, sabe? Um ciclo, né? Que não tem fim, né? Por mais que a gente tentasse organizar isso, né? Então, aí entra essa questão, né? Você vê que a pessoa quer emagrecer, mas ela faz totalmente o contrário do que faria ela emagrecer. E às vezes ela nem se dá conta desse problema emocional que ela carrega. Sim. Entendeu? Ela acha que, é porque eu não tive força de vontade mesmo e por isso eu não estou conseguindo emagrecer, quando na verdade não é. Tem muita coisa por trás disso, entendeu? Então, o problema não é o que ela come, exatamente. Né? É o que ela sente em relação a hora que ela vai comer. Exatamente. Né? Gente, aí a gente vai vendo isso, né? Que vai criando. Aí cria problemas na própria saúde. Sim. Né? Isso vai aumentando, vai crescendo, né? Aí vai levando a esses quadros de obesidade, inflamação. Quer dizer, aí ela vai ficando realmente com o físico doente. Sim. E aí a gente vai ter 2 problemas, né? O físico e o emocional. Que precisa ser cuidado. Ser cuidado. Né? E aí esse comportamento muda quando a gente vai... Por que caminho? Como é que a mulher vai perceber que ela está nesse caminho? O que você acha? Isso que a gente pode pensar assim, o que ela precisa olhar para ela e ver assim, isso aqui não está legal? Eu acho que, assim, a gente vê hoje que o problema não é falta de informação, né? Porque a gente vê cada vez mais muita informação sendo divulgada sobre muitos assuntos. A gente tem aqui, né, as IAs, que a pessoa vai lá e expõe e faz pergunta, então ela está sempre cheia de informação. Mas o problema está em como aplicar, né? Como que a pessoa aplica. Além do fato de que tem muita informação, mas nem toda informação vai realmente servir, ou vai ser saudável, vai realmente conduzi-la. E eu acho que entra aqui, como a gente vem falando desde o início, um trabalho multidisciplinar, né? Não é só o nutricionista, é o psicólogo, é o terapeuta, e que precisa trazer essa condução, né, de consciência, de autoconhecimento, Exato. de assumir também a responsabilidade. Eu acho que essa mulher precisa olhar para dentro dela, porque a gente vê muito, eu ouço muitas falas assim: mas eu não resisti, é porque é o chocolate. É porque é
é lasanha. A pessoa vai sempre terceirizar, até mesmo para comida, a responsabilidade, né? Mas a gente entende que a mulher que está nesse estágio, ela precisa de cuidado. Não é força de vontade, não é porque ela não tem força de vontade que ela não resiste. É porque tem alguma coisa ali dentro que precisa ser cuidada, que ela precisa enxergar, que ela precisa tratar. E eu acho que é isso. Trazer essa consciência de que ela precisa cuidar de si mesma, olhar para dentro, ter esse tempo de cuidado, de autocuidado, né? De buscar ajuda. Mas grande parte das mulheres não acha que o problema é emocional. Sim. Acha que ela não sente essa... Exatamente. Ela vive numa... sem conseguir ter espaço, né? Isso. Para ela falar das emoções. Das emoções. O que ela precisa realmente é se acolher, né? Porque geralmente isso é falta de acolhimento. É um acolhimento que ela procura em alguém ou em alguma coisa e não acha, né? E aí ela não dá conta disso, entendeu? O problema maior é esse. Sabe, Lu, é difícil a gente ficar se usando de exemplo, né? Porque a gente acaba se expondo, mas eu acho que é bem interessante até eu falar de uma situação que aconteceu comigo, que tu perguntou para ela, né? Como que a mulher identifica, de repente, né? Que ela é psicológico ou algo assim, né? Emocional, digamos, essa fome emocional e tudo mais. E aí eu estava aqui pensando e lembrei, assim, que eu tive bastante dificuldade com peso, a gente já falou sobre isso com a Lu aqui, vocês não estavam, mas a gente falou sobre isso. Eu tive bastante dificuldade com o meu peso quando eu era mais jovem. E aí, o que aconteceu? Eu queria muito ser mãe, e aí meu filho nasceu. Na minha gravidez, eu engordei 22 quilos. O que não seria nenhuma novidade diante daquele cenário que eu tinha da vida toda. De efeito sanfona, de estar com sobrepeso, aquele monte de crítica, e eu não sabia lidar com aquelas críticas e tudo bem. A gravidez também seguiu esse mesmo padrão. Só que quando o meu filho nasceu, o amor que a gente sente, né? E tudo que eu sentia, assim, naquele momento, aquela realização e aquele ser que realmente me amava e eu amava tanto que eu nem sabia que era possível ter um amor tão grande, mudou muito, tudo, o jeito de eu ver. As críticas das pessoas ficaram menores. E eu, de fato, passei a me amar muito mais. Então, na verdade, eu penso que já é um amor que está ali. Todo mundo tem o amor dentro de si, né? Mas quando tu vê ele, ele te impacta, assim, né? Eu acho que aí mudam as coisas. Por fim, na sequência, eu emagreci os 22 quilos, lógico, também logo após a gravidez e tal, e foi bem rápido, e emagreci mais 10, para vocês terem uma noção do quanto eu mudei. E isso foi para o resto da minha vida. Simplesmente as coisas eram diferentes para mim. Simplesmente eu tinha algo importante para pensar, para valorizar, que era esse amor, que era ser mãe, que era educar meu filho, que era fazer aquilo da melhor maneira possível. E aí é onde que eu percebo que as críticas que me faziam me sentir frustrada, eu não dava mais importância. Por mais que as pessoas ainda falassem alguma coisa, inclusive quando a gente tem filho, as pessoas falam até demais, dão opinião demais, nada daquilo me importava, sabe? Então eu realmente mudei a partir disso. A partir da maternidade eu vi que eu passei a me amar mais, de fato. E aí eu tinha um pouco de conhecimento de nutrição por sempre amar, e aí eu apliquei o conhecimento que eu tinha já até ali, né, de uma dieta mais ou menos equilibrada e saudável, e passei a fazer. E aí em diante eu fui evoluindo, comecei corrida, né, eu gosto muito de correr, fiz inclusive a faculdade e tudo mais, mas o fato é que eu nunca mais voltei a ser aquela pessoa que me importava tanto com aquelas críticas. Aquilo mexia demais comigo, aquilo fazia exatamente o que eu vejo as pacientes falando, derruba é a palavra que elas usam. Isso me derruba. Parece que a pessoa tá levando, chegou um fato que derruba, que, como a Mônica falou, é uma pessoa, ou é uma situação que traz lá a infância da pessoa, né? Teve uma paciente que relatou para mim uma coisa muito interessante também, que foi assim, ela estava namorando, namoro novo, aquela coisa maravilhosa, né? Daí sai para jantar, volta para casa, fica um pouco ali, não sei o quê, o namorado vai embora e ela começa a sentir fome. Toda vez que ele ia, mesmo chegando do jantar, ele saía a porta fora, ela já começava a sentir vontade de comer algo, uma fome. Que, na verdade, depois, com uma terapeuta, ela descobriu que era um vazio, que era uma sensação de abandono. Ela tinha um problema de abandono da infância,
Veja bem, isso já era vida adulta 30 a mais, já tinha passado até por outros relacionamentos. Nesse relacionamento, acontecendo isso, que ela foi procurar terapia e ela descobriu que isso ela vivia a vida inteira. E ela descobriu sentada com a terapeuta. Nossa, é verdade, toda vez que me afastava, eu tenho vontade de comer. Ela descobriu por conta desse relacionamento coisas de uma vida inteira. Pessoas indo, se afastando, saindo, e ela correndo, querendo preencher essa sensação do vazio. Então, duas coisas que eu vou falar em relação o que você acabou de comentar. Quando as pessoas falam essa frase, é uma frase que eu não gosto. Ai, tá tudo bem, não deu, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Entendeu? Isso é uma forma de você se acomodar. Não conseguir fazer, tá tudo bem. Não, essa frase não é sempre que eu gosto de empregá-la, entendeu? Porque eu acho que isso transmite um comodismo e você não se cuida, não se trata. Então, essa frase que você usou é uma frase que eu não gosto de utilizá-la com frequência. Em relação ao que você falou, que você começou a se tratar na gravidez, é uma dádiva. Você tem que agradecer todo dia, porque a grande maioria é o contrário. É verdade. A pessoa é o oposto. É o oposto, entendeu? A grande maioria todo mundo que eu trabalhei uma foi o oposto. dádiva. Elas ganham muito peso depois da gravidez. Não se cuidam. E mais a culpa, Isso. né? Não conseguir fazer, não estou sendo uma boa mãe e aquilo vai Porque fica em acumulando. último lugar. Exatamente, não tem com quem dividir, muitas das vezes, né? Não tem um marido A carga presente. aumenta. Exatamente, né? Então ela começa a comer mais ainda. Então, assim, você foi. Você foi Agraciada. Foi agraciada. Foi agraciada. Assim, porque, assim, se a gente visse as pessoas tendo esse comportamento que ela teve, Que né? maravilha. De agora tive um filho, eu vou começar a ter um outro olhar sobre o meu corpo. Exato. Porque o que eu vi, e eu trabalhei muito tempo em comunidade. E, assim, e elas, assim, tendo filhos, tipo, quase todo ano. Então, eu pegava a menina que teve filho com 17, teve um segundo filho com 20, o terceiro com 22, o quarto com 25, Escadinha. 27. Então, ela não tinha nem 30 anos, ela já tinha 4 filhos. E aí a fala era sempre assim, eu era muito magrinha, meu corpo era lindo, eu era muito... E elas tudo com peso já de obesa. Então, assim, mulheres que pesavam 50 quilos e em uma década elas passaram a pesar 90. Porque foi uma gravidez atrás de outra gravidez, ganhando peso e sem conseguir olhar para elas mesmas. Sim. Sem conseguir se cuidar. Então, os relatos eram todos assim, eu não tenho tempo, é muita criança para eu olhar, é muito filho para eu cuidar, eu tenho que cuidar do marido. E aí, quando você pergunta dela, ela até para ficar tipo assim, que ela só fala dos outros. Dos outros. Ela se torna invisível. Ela não fala dela. Né? Então, ela não tem consciência do corpo dela, ela não tem consciência que ela tem que melhorar para os filhos. Né? Todo esse caminho que você fez foi um caminho normalmente contrário do que a gente acaba vendo no dia a dia. E que é o que a gente gostaria. De fato, ao contrário. Você falou até em pesos, né? Eu, antes, né? Eu tive meu filho muito jovem. Ele nasceu poucos dias antes de eu completar 22. Eu queria muito ser mãe muito cedo. Então, para mim, já estava tarde já, sabe? Eu queria muito mesmo. Mas, assim, antes disso, eu era uma jovem com 80 quilos, com muita facilidade. Eu tentava sair daquele 80 quilos. É bastante coisa para minha altura. Aí, depois, que foi o que aconteceu, quando ele completou 1 ano, eu tinha 59 quilos. Ele completou 1 ano, eu tinha 59. Imagina, eu engravidei com 70, porque eu já tinha conseguido. Você conseguiu perder muito peso, aí você se viu e falou, quero voltar. E aí que eu até comentei com uma amiga nesse final de semana, que a gente estava falando sobre isso, sobre amor próprio, até foi legal, bem condizente com o tema. E aí eu falei para ela, eu me apaixonei por mim quando eu vi com meu filho com 1 aninho andando e eu tava com aquelas roupas que eu queria entrar, com aquele jeans que eu queria entrar. De fato, eu me apaixonei por mim, foi essa versão pós Na verdade, eu acho que você primeiro se apaixonou por ele. É fato. Então, você fez tudo o que você podia fazer para que ele se sentisse bem ao seu lado, né? E para você estar bonita, estar saudável, ia fazer com que Exato, eu sempre tive isso na minha cabeça, de ter uma mãe bonita, de ter uma mãe, de ter orgulho da mãe dele, de fato. Você tem toda a razão. Desde o primeiro momento, eu queria que ele se orgulhasse de mim. Exatamente. Também por isso que, para mim, era um certo fracasso. Você concorda que com 20 e tantos anos, não conseguir manter um peso ou emagrecer era uma frustração real para mim. Eu ainda não tinha uma vida, né, uma empresa ou coisas
para me frustrar. Então, assim, talvez fosse até ali a minha maior frustração. Até Você meu filho nascer. preencheu o vazio E eu não que existia. queria ter, eu queria ser assim, nossa, eu quero ser uma super mãe. Não. Existia um vazio, mas você Exato. preencheu com amor do seu filho. Isso, não que não fosse um vazio muito mais profundo. Sim. Hoje, convivendo mais com terapeutas, né, mais próxima, eu vejo que tinham muitas questões da infância. Exatamente. Tinham muitas, mas essa escadinha ali, né, esse degrau da gravidez de, opa, meu filho, que lindo, foi que eu consegui usar para me ajudar. Abriu aquela portinha. Abriu a portinha. Agora Isso, eu vou cuidar foi de isso, mim. foi E eu entendo quando a Mônica até fala, tipo, que o tudo bem, não é tudo bem. Por quê? Né? Porque todas elas vêm com uma coisa sabe aquilo que, assim, quando você ganha peso na gravidez, as pessoas falam o quê? Tudo bem, porque grávida ganha peso Ganha mesmo. peso. Só que, assim, existe um peso limite, que seria um peso saudável da gravidez. Existe um peso que você já está passando disso, que ainda vai te trazer problema na gravidez. Mas várias pessoas vão falar, tá tudo bem, porque você tá grávida. Aí, quando ela tem filho, tá tudo bem, porque você tá amamentando. Por isso que eu não gosto muito dessa frase, aí, as pessoas nem vão sempre se encaixa. Em vez de ser alguém que talvez do lado, porque naquele momento que a pessoa se abriu para falar assim, eu não tô satisfeita com alguma coisa, em vez dela ter alguém que fala assim, vamos pensar em possibilidades para te ajudar, a pessoa fala assim, não esquenta não, pode continuar desse jeito. E a pessoa acha que está ajudando, né? A pessoa acha que está ajudando, que está incentivando, na verdade está fazendo o oposto. Exatamente. Agora, uma coisa muito interessante dentro disso que a Raquel falou, é que eu gosto de usar essa palavra muito no consultório, que é você encontrou um propósito. Você encontrou um propósito. Então, pensando assim, em como que essa mulher vai sair desse lugar. Essa mulher que está assistindo aqui, que está ouvindo a gente falar, está se identificando. Ela precisa encontrar um propósito. E o primeiro propósito, acho que é cuidar de si. Porque como você vai cuidar do outro se você é uma mãe, se você tem uma carreira, como você vai cuidar de qualquer coisa se você não está cuidando de você. Então, eu acho que encontrar propósito é uma coisa... A gente divide isso porque é o que acontece, né, com as nossas pacientes. Elas chegam assim, a gente rapidinho identifica. Não temos o conhecimento, né, tão aprofundado. Sim. Espero que não estejamos errando, né, mas imediatamente eu sempre tento identificar ali, né, o contexto na anamnese da paciente e tal. E aí ela fala do quanto ela cuida do filho, da mãe, do marido e tudo mais. E aí eu falo, e aí você? Prioridade, você é prioridade. Aí eu tento buscar dentro das minhas possibilidades. E eu costumo usar um exemplo que eu acho que ilustra, né? Quando você está no avião, você tem aquelas instruções, caso aconteça alguma coisa, descerão máscaras. Eu sempre falo, gente, põe a máscara primeiro em você. Lembra do avião? Se você tiver uma pessoa idosa, se você tiver uma criança e não colocar a máscara em você primeiro, você pode desmaiar e não atender ninguém. Exato. Então, coloque a máscara, atenda a sua criança, atenda seu idoso, atenda quem for. Eu falo Exato, isso para eu minhas gosto- pacientes. eu uso esse exemplo também. Pensa em você. Você colocaria primeiro em você a máscara? Aí é que tá, né? A gente vai na fé, mas se me pergunta aí, se eu ver minha mãe, se eu ver... Não, nossa, é desespero, é instintivo. Não tem exatamente. jeito. Mas eu tento sempre trazer elas para uma realidade saindo da máscara, para uma realidade que a mulher da casa, como ela se impõe lá, né? Nossa, é tudo eu, né? O tudo eu, acho que todo mundo ouve todo o tempo, Todo né? o tempo. Então, assim, a mulher, de fato, consegue acumular muita função. Então, assim, é tudo eu por conta do colégio da criança. Os pais, às vezes, moram perto, precisam de auxílio. Aí tem o marido e tudo mais. E tem o trabalho e tem tudo. Então, é tudo eu. Aí eu sempre falo, e se você não tiver? Daí, eu falo, o que vai ser, né? O nome da filha, o nome do pai. O que vai ser? Se você estiver de cama, se você estiver no hospital ou ainda mais difícil, mais restrito, como é que você vai ajudar? E vai todo mundo talvez se sentir, além de tudo, um pouco culpado, que ninguém percebeu que você estava assim. Eu falei, então vamos lá. Aí eu tento trazer elas, porque de fato, a gente, acredito que você também veja, né, Larissa? De fato, as mulheres estão se anulando de certa forma. Elas estão no automático, junto com todo o resto, a existência delas. A existência delas, o ser delas, o que elas gostam, o que elas precisam, o que elas sentem, está na mesma prateleira de todo o resto da vidinha ali, de todo o cotidiano. Isso é triste de ver, assim, porque às vezes você faz uma pergunta e o que você quer? E ela não fala, ela não sabe. O que você gosta? Por isso que é importante a terapia. Comida que... né? Ai, porque meu marido só gosta de comida, digamos, fresquinha. E você? Às vezes elas não sabem me responder, elas não sabem exatamente de pronto. Eu prefiro
E elas, não, é que eu acabo fazendo porque é mais prático, o que ele gosta, o que... Então, assim, isso mexe com a gente, né? E mexe até com a gente faz até uma revisão da nossa própria vida quando a gente vê essas situações. Eu não sei se ajuda, mas eu gosto muito de fazer ela pensar no problema. E aí ela buscar os caminhos para ela me responder, Sim. né? Então, assim, geralmente, quando a gente monta um plano alimentar, o paciente sempre sai empolgado, dizendo que agora vai dar tudo certo, que agora ele vai mudar, que vai fazer. Quanto mais empolgado ele tá, mais preocupado eu fico. Porque eu falo assim, ele não tem consciência do problema que ele vai ter, né? Porque assim, ele tem um problema, eu vou criar um outro problema para a gente tentar resolver aquele problema e depois resolver tudo junto, né? Porque assim, ele vai ter que mudar a forma dele pensar, a forma dele se organizar para comida. Então, eu estou criando problemas, né? Que ele vai ter que tentar resolver, né? Eu falo que a gente sempre pensa problema como uma coisa ruim. Não, problema são coisas que vão te movimentar para você achar uma solução. Eu falo, tem que pensar assim. Aí você vai lá. Eu estou criando um problema para a pessoa, né? Porque ela vai ter que, às vezes, acordar mais cedo, vai ter que se organizar para fazer compra, vai ter que organizar o dia a dia dela, vai ter que mudar aquilo que ela já faz no automático. Agora ela vai ter que pensar, né? Que tipo de comida eu vou fazer, se isso aqui dá ou não, vou ter que me organizar com o horário. Então, são pequenos problemas que ela vai ter no dia a dia para resolver aquela situação. E aí, quando ele sai, não, vai dar tudo certo, eu vou fazer, tá tudo ótimo, né? Não, vai ser... Aí vem com aquelas frases, né? Foco, força, né? Ter fé, né? Aí eu falo, aí eu fico já meio preocupada. Aí o que vai acontecer? O que na maioria das vezes acontece? Quando volta dizendo assim, não consegui fazer quase nada. E aí, por quê? Aí vem, porque o filho me ocupou, tive problema na escola do filho, porque o marido pediu, porque choveu. Tem um monte de situações, né? Para a pessoa dizer, né? Porque ela não conseguiu fazer. Aí, às vezes, a pessoa já fala, tipo assim, não vai dar certo. Não vou conseguir fazer. Aí eu falo assim, então tá bom. Então vamos continuar fazendo tudo o que você está fazendo, do jeito que você fazia antes. Aí a pessoa meio que arregala um olho, que tipo assim, pô, não era isso que ela estava esperando, né? Aí eu falo assim, aí você me diz, vai funcionar para o que você quer? Você continua, vamos fazer então tudo do jeito que você faz. Porque você não vai conseguir acordar cedo por causa do filho. Não consegue organizar por causa do marido. Não consegue. Eu falei, então você não consegue fazer nada. Então a gente volta para o que você fazia antes. Vai funcionar? Vamos chegar onde você quer? Aí a pessoa, não, né? Eu falo, então, alguma coisa a gente precisa mudar. Porque se a gente repetir as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, se você repetir o que você está fazendo... Antes, então você continua acordando 10 horas da manhã, ou continua acorda 6 horas da manhã, mas só vai tomar café 10 horas, 11 horas da manhã. Pula o café da manhã e só almoça. Se você faz isso, você já tem um resultado que é o que você tem hoje. Então, deu certo. Tá dando certo. Aí eu começo a fazer a pessoa ficar meio que pensando e tudo. Quando eu vejo que o negócio, ela precisa, né, alguém que ajude ela a pensar, né, porque ela fala, tá muito difícil, eu não sei por onde, aí eu venho sempre com... Você já pensou em fazer terapia? Tem alguém? Porque ela vai precisar o quê? Primeiro, ela vai precisar, acho que, conversar. Botar para fora o que ela está pensando. Clarear as ideias, como diria meu pai. Né? Para depois a gente conseguir fazer. Porque senão eu nunca vou conseguir andar com aquela pessoa. Porque quando você faz isso, né? Vocês montam aquela planilha. Seria um plano alimentar. Um plano alimentar. É como se ela estivesse recomeçando. Ela vai recomeçar. E aí ela está naquela zona de conforto. E quando ela vai mexer em aqui e ali, vai começar. Aí ela, sabe, às vezes não consegue. Não consegue. É um recomeço. Aquilo é um recomeço. E recomeço assusta. Assusta, não é fácil. Você precisa ter coragem, precisa ser muito otimista, tipo ela, né? Se amar muito, amar muito alguém, sei lá, enfim, é difícil. É um recomeço. Mônica, você vai ver exatamente isso num consultório. Se você acompanhar uma nutricionista, você vai ver exatamente em que momento tu vê que a pessoa, ela sabe que vai mudar tudo. A gente aqui tá com o terapeuta do lado, né? Não, Mônica, bora Imagina. com a gente. A gente fala Imagina assim, esse vamos momento. conversar aqui, a gente vai montar a dieta, deixa ela ali só observando e anotando. Isso, eu acho que já dá para marcar uma consulta de 2 horas, né? Para ter a parte da Mônica, a parte da nutricionista, né? Mas, por fim,
sabe que você vê que ela sabe disso, tá? Sabe? Ela tem Mas consciência. não querem sair da Olha zona o que ela de conforto. faz. Aí você fala assim, então tá, então vamos começar dia 8? Dia 10 é o aniversário de não sei quem. Eu vou Ai, comer esse mês muito tem depois. tanta comemoração. Olha, Entendeu? Não tô desmerecendo isso, acho que é legal ter Aham. essa consciência. Só que assim, quando você desperta desse amor que a gente tá falando, sabe? É o que vem, é onde a nutrição é linda. Eu sou apaixonada pela nutrição, então eu gosto de ajudar as pessoas a se nutrirem. Então, assim, eu gosto de fazer as pessoas comerem. É o inverso, às vezes, do que elas estão me procurando. Sim. Elas me procuram para parar de comer. E eu só quero que elas comam, porque comer direito, e eu sou prova disso, né? Porque quando eu fazia minhas dietas malucas, eu comia nada. Hoje eu como bastante para aquela pessoa. Só que de maneira correta. Então, assim, eu sou apaixonada pela nutrição, pela saúde. Então, assim, se ela tivesse já a sabedoria, esse amor próprio, todo esse amor, vamos chamar de amor, toda essa consciência, todo esse amor já fluindo, ela falaria, nossa, que legal, eu vou aproveitar esse evento e já vou pegar mais leve, eu vou saber comer nesse Exato. aniversário, eu vou saber comer nessa semana de festas, como tu falou, um mês de festivo, né, cheio de coisas. Ela já ia ter essa visão. Ela, que legal, eu já me amo, eu não preciso fazer isso. Porque muitas vezes elas estão assim, quer saber, já tá tudo ruim mesmo. Pelo menos isso aqui é gostoso, me dá um pouco de prazer e tal. Dá. Ela já estaria saindo disso. Ela já estaria, nossa, eu me amo, eu quero minha saúde, eu quero nutrir meu corpo, então eu vou olhar para o que tem aqui e vou fazer boas escolhas. Exato. Não vou deixar de ir, mas vou saber fazer boas escolhas. E é aí que eu tento, às vezes. Mas falta terapeuta. Me falta Eu acho terapeuta. que a gente volta no início que é do nosso tema, que é exatamente assim, a pessoa não Isso. pegar a comida e você querer comer emoção. Porque, por exemplo, quando eu vou para uma festa, eu fico empolgada pensando assim, vou encontrar fulano que eu não vejo há um tempão, vou bater papo, né? E aí, para mim, é um momento que, assim, eu praticamente, se deixar, eu vou esquecer da comida. Por quê? Porque eu tô bem comigo e eu vou encontrar pessoas que me deixam felizes. Geralmente a gente vai para um lugar que a gente gosta, né? A gente vai para um lugar assim, vou para uma festa de família com pessoas que eu gosto, não aquela festa que você sabe que você tá indo aborrecido, que você vai brigar com todo mundo. E vai comer muito por causa disso. Né? Aí você vai assim, vou feliz. Então eu vou o quê? As minhas emoções estão para aquele momento que eu vou me confraternizar com pessoas que eu gosto, que eu não vejo há um tempão. A comida, ela virou segundo plano. Sim. Sim. Mas se você não tá bem, ou se você vai para um ambiente que não seja tão bom, o que você vai falar que tem de bom? A comida. Exato. Não é? Aí Com você certeza. fala, aquela festa, você fala assim, pelo menos eu vou a comer comida. pra caramba. Vai ter aquele monte de comida sim. que eu não como há um Verdade. tempão. Então, você vai para uma festa onde você vai comer mais ainda do que o que você já está comendo em casa. E aí, se a pessoa conta, vai ter aniversário do filho. Geralmente, às vezes, tem umas coisas assim, né? Tipo, esse mês é marido, filha, tia e não sei mais quem que faz aniversário. Então, quase todo final de semana ela vai ter. Se naquela família ela não está se encontrando, se está tendo um turbilhão, vão ser 4 momentos onde ela vai despejar. Isso. É. Porque se ela faz terapia e já começa a se conhecer, ela vai levar até o lanchinho dela na bolsa, sabe? Numa vasilhinha. Eu comia pra antes. Exato, para não Pra chegar comer lá aqui morrer na de hora, alguma coisa do tipo. É. A partir do momento que ela aprende a se amar, ela tem que aprender a se amar primeiro, entendeu? Senão ela não consegue. Sair da zona de conforto, gente, é muito complicado. É muito difícil. Tem que ter muita coragem, sabe? Por isso que eu tô falando, você foi uma dádiva. E a gente tem que manter, tá? Olha, Isso, detalhe. verdade. porque não adianta mudanças se você não mantém as mudanças. Essa história Não já adianta. completou 22 anos. E muita coisa aconteceu em 22 anos que me deu vontade de desistir, assim. Não desistir da parte mais difícil. Porque, assim, a corrida, por exemplo, já dura 12. Né? Mas, assim, muitas vezes eu quis desistir. A musculação não é, assim, a coisa mais prazerosa. Tem dias que mas tem dias que eu não quero ir. E em relação à comida, também. Também, às vezes, você fica cansada de fazer, né? Sou eu quem preparo. Sempre foi, assim, na minha casa. Sempre preparei minha comida e tal. Então, assim, às vezes dá vontade de pedir mesmo no aplicativo, de comprar um pouco sabe? Porque você não tá bem. Porque você tá passando por um momento que o resto tá cansativo, sabe? Exato. Eu sempre percebi isso.
E até no último podcast eu acabei falando isso. Aí eu identifiquei, graças a Deus, eu identifiquei assim, olha só, eu estou com um problema. Comer eu vou ter outro problema. Graças a Deus essa frase sempre vinha na minha mente. Então foi onde que eu falei, "Ei, isso não é solução. Isso daí é voltar. É voltar lá para as dificuldades que eu tinha antes. Então, assim, eu entendo, sabe? Não é tão mágico também. Não é assim, aí tudo deu certo e nunca mais. Não. Tem horas que cansa e que a gente quer buscar um atalho. E isso é para todo mundo. Para todo mundo. Porque dizer, vou mudar, é muito fácil. Agora, sustentar a mudança, aí é complicado. A Entendeu? constância é o maior desafio, né? Sim, eu acho A que ela constância. sempre é. É o maior desafio. Porque não é sobre fazer perfeito, é sobre permanecer. Permanecer. É não desistir. Né? Exato. E aí entra a questão que eu falei de propósito, essa questão da festa. Eu atendi uma paciente que ela falou exatamente isso. Ela chegou no consultório muito determinada. Não, estou com dificuldade, eu preciso perder peso. Tinha questões de saúde também. Já comecei, ela já chegou assim, entendeu? Mas tem festa, tem isso e aquilo outro. Então, eu acho que é esse trabalho que a gente precisa fazer, né? De fazer com que a pessoa olhe e entenda qual o propósito de cada comemoração. Né? Porque a gente está vivendo essa área de que o marketing de alimentos, né? Ele é muito voraz. Né? Então, as crianças são muito influenciadas. Então, desde pequenas, as crianças estão aprendendo a comer muito desregradamente e alimentos que não são saudáveis, né? E aí, encontrar propósito. Você vai na festa para quê? Qual o objetivo? Fazer a pessoa pensar sobre isso, né? Eu acho que é importante. E é muito prático também no dia a dia. Uma mãe que está cheia de afazeres, aí a criança é seletiva, um exemplo. Eu não quero isso. Pega um fandangos aí, diz que você gosta, taca na mochila o fandangos e dá para a criança comer. Porque é prático, entendeu? É rápido e, né, quer dizer, vai fazendo mal àquela criança. Sim. Por isso que tem tanta criança com problema de colesterol alto, né? Enfim. Que vai terminar sendo um adulto com problemas de saúde e também com problema emocional. Também, exatamente. Entendeu? Então, assim, a nutricionista faz muita falta para as pessoas. As pessoas têm que aprender a comer corretamente, equilibradamente, né? Eu sou eu estou falando para ela, eu vou lá no seu consultório, já tem uns 2 meses e não estou lá, mas eu preciso. Hoje eu fui experimentar umas roupas e não cabiam quase nada. Aí eu falo, onde é que eu engordei? A gente nem percebe. Nem percebe. É o que eu falo, a gente não percebe. A gente, às vezes, se destrói dia após dia sem perceber. Quando você vê, o estrago está feito. Eu gosto sempre de trazer a nutrição para a saúde. Sabe? Eu sempre chamo a minha paciente para isso. Se você tiver saúde, o resto fica mais fácil. Vamos melhorar a tua saúde. Sim. Então, onde que eu falo que eu sou tão apaixonada pela nutrição por causa disso. Porque, de fato, eu acredito, e a Lu tá aqui com bastante experiência para me dizer sim ou não, mas é saudável que se emagrece, né, Lu? É estando saudável. Sim, você precisa primeiro estar saudável. Então, às vezes... Ela não é uma questão de estética. É primeiro saúde. Para funcionar bem, né? Para tudo metabolizar certinho, o seu intestino funcionar bem, suas enzimas funcionarem bem. E a sua cabeça também. Sim. A gente vê aí falta de algumas vitaminas, por exemplo, como a B12, como as pessoas, às vezes, elas estão sendo enquadradas num quadro de depressão e aí é uma questão nutricional. Exatamente. A pessoa não come, às vezes, a alimentação animal, né? Então, é bem comum ter essa deficiência, ou come pouco, ou não, mesmo comendo, não tem absorção correta por outros motivos. E aí a pessoa está sendo ali enquadrada, ou com uma anemia, que é muito comum também nas mulheres, está sendo enquadrada nesse cansaço, nessa falta de vontade para as coisas, está sendo enquadrada numa depressão, onde, na verdade, é uma deficiência nutricional. Exatamente. Então, assim, eu fico muito nessa com as minhas pacientes. Vocês precisam ser saudáveis. Primeira coisa. A gente tem até depois... eu acho que vale a pena a gente depois ter uma conversa, né, sobre essa questão ligada às canetas emagrecedoras. Sim. Porque elas acabam vindo para... Num momento que elas podem ser... Se você de casa está pensando nisso como uma solução, eu quero só deixar um alerta. Porque, assim, o que a gente está falando aqui? Você... tem problemas, às vezes, problemas do seu interior que você não resolveu. Você está descontando na comida. A comida fez você ganhar um peso. Esse peso levou a problemas na sua saúde. Agora você está com problemas na sua saúde física e na sua saúde mental, já que você não resolveu o que está te causando isso. Exato. E aí muita gente está achando como solução porque está vendo só a estética. Eu só preciso perder o peso. E aí vai recorrer
a utilização, né, desses medicamentos, principalmente por conta própria, que infelizmente é uma realidade no nosso país, né? As pessoas compram muito medicamento que deveria estar tendo um acompanhamento médico por conta própria, porque o amigo está usando, porque o vizinho está usando, e vai achar que isso é a solução do problema. O que vai acontecer? Ela não tratou aquela parte interior dela, o problema psicológico, o problema dela que estava levando ela a uma frustração que ela está descontando na comida. Ela vai emagrecer, mas ela não vai estar se cuidando, não vai estar fazendo um acompanhamento, então vai emagrecer da forma errada, que é o que a gente fala que não é com saúde, né? Perdendo outros nutrientes que são importantes para o organismo, né? Aí a gente vai vendo Entra a sarcopenia. a pessoa ficando flácida, cabelo caindo, unha quebrando e o emocional abalado ainda, porque ela não cuidou de nada, mas esteticamente ela vai estar magra. Exato. E não necessariamente a cabeça da pessoa mudou, né? A cabeça, digamos assim, as atitudes, o comportamento. Não mudou. Não, Porque mas faça a perda caneta. de peso não necessariamente vai mudar o comportamento, porque perdeu o peso muito rápido, mas como você falou, não fez o acompanhamento, não prestou atenção nos seus hábitos, não melhorou esses hábitos, a chance de retornar tudo de Não, e novo ela vai é estar grande. continuando compensando na comida. Exatamente. Se ela Exato. até tem uma coisa que, um mecanismo de emagrecer, quando chegar à noite, ela vai pegar as frustrações dela, vai jogar naquela comida, ela vai comer, ainda vai comer pensando assim, agora tá tudo bem, por quê? Porque depois eu vou usar a caneta. A caneta. Exato. Exatamente. É exatamente Né? isso. E ela não vai resolver aquele problema. Aquilo vai chegar uma hora que a comida talvez não seja nem o suficiente para deixar ela bem. Isso. Por isso que eu, às vezes, falo sempre em relação a diagnóstico. Isso que vocês falaram em relação a vitaminas, isso e aquilo, né? Chega no médico, eu estou sentindo isso, ansiedade, né? Aí taca, não estou crucificando nenhum profissional, cada um que sabe da sua área. Eu estou dizendo que geralmente acontece isso. Chega lá dizendo todos aqueles sintomas de uma ansiedade. O médico prescreve um remédio para a ansiedade. E quando às vezes não é isso. Mas né? eu acho, Mônica, que assim, tem coisas Tem que olhar o assim, essa emocional, semana tem que olhar... eu até briguei com o médico lá, discutir na rede social. Ai, Não vimos. Dá esses Não negócios, tá? vimos, mas porque vamos procurar saber. Por quê? Porque eu falei que o que eu sinto é uma falta dessa troca, de médicos encaminharem para os outros profissionais. Aí ele respondeu assim, só médico que faz... Porque eu critiquei, que eu falei, o médico não encaminha, o problema aumenta, e aí quando o problema está fora da capacidade do que ele acha que ele vai resolver, aí é que ele resolve encaminhar. Quando a pessoa já está com um problema num nível muito grande e espera que o outro faça um milagre. Aí ele falou, só médico faz isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, e falei com ele. Eu falei assim, na minha experiência que eu tenho, eu vejo mais isso vindo dos médicos, a gente não está generalizando, mas do que dos outros profissionais, porque os outros profissionais estão acostumados a entender que você precisa da ajuda do outro, né? Agora, o médico, ele passou tanto tempo sendo só ele, que é uma coisa cultural, de que ele é que resolvia todos os problemas, que vários continuam achando que eles têm que resolver todos os problemas. E eu falo que é pesado para o próprio profissional. Ele não está ali, ele não estudou para ele resolver todos os problemas que existem. Exatamente. Então, ele precisa tirar esse peso de cima dele, porque também vira uma cobrança de que ele vai resolver tudo. Mas por uma questão cultural, as pessoas vão ter a tendência de procurar primeiro o médico. Quando ela não está bem, ela procura o médico. E ele tem que ter a capacidade de entender assim, o meu trabalho faz isso, isso aqui está fora do meu trabalho, então eu vou pedir para você procurar esse outro profissional. Seja um psicanalista, seja um nutricionista, seja um professor de educação física, que cada um vai ter o seu momento com aquela pessoa. E quanto mais gente estiver trabalhando, gente, em tudo na vida, mais cabeça pensando, a gente acha a resposta, às vezes, melhor. Pode não achar tão rápido, mas você só se ouvindo, só a sua voz, você perde isso, o raciocínio do outro, que pode estar enxergando algo que está de fora. Então, eu acho que falta isso, entendeu? Então, o problema para mim é esse, da pessoa chegar no médico, o médico falar, é ansiedade, toma esse remédio. Exatamente. E não chegar e falar assim, vamos conversar com os outros profissionais juntos, eu vou te passar esse remédio, mas eu preciso que você converse, porque isso aqui vai ser para esse momento, para te deixar bem agora, mas isso não é o tratamento. Porque precisa entender de onde está vindo a ansiedade. Exato. Ansiedade não é
não é uma falta de uma vitamina que eu vou lá e dou para a pessoa. Só pode até ser, ela pode estar com um desequilíbrio, mas não é só isso. Então, pra gente, tipo, daí que, gente, nós já estamos chegando no final. E é um assunto muito bom e eu esse. queria falar um monte de coisa com Tem vocês. muita coisa Então, pra gente pensar, o que a gente pode falar pra pessoa, pra ela começar. Então, assim, o que seria um primeiro passo para alguém que tá ouvindo a gente, que se identificou, que tá com essa sensação de tristeza, vazio, que precisa colocar, né, a comida para ocupar esse lugar? O que a gente poderia falar para uma pessoa que está com esse sentimento? Então, eu diria de imediato que ela precisa de terapia, ela precisa validar as emoções, ela precisa conhecer o tipo de emoção que está causando isso, né? Essa fome insaciável. Ela precisa descobrir. Ou é porque ela sente raiva demais, ou é porque ela está sempre estressada, mas ela precisa descobrir, ela precisa entender o motivo ou os motivos, né, que façam com que ela tenha esse desequilíbrio em relação a comer. Eu acho que essa mulher que está ouvindo a gente, se identificando com alguma história, né, com alguma coisa que a gente falou, eu acho que a primeira coisa que eu diria para ela é assim, não se julgue tão rapidamente, não se culpe, se perceba se tem algo que você precisa de tempo, né? Reflita na sua rotina sobre as responsabilidades que você está assumindo, carregando, porque nem sempre vai ser a comida, né? Na maioria das vezes, né? A comida não vai ser o lugar ideal para você se refugiar. Então, busque ajuda. Cuidado com tanta informação que você está consumindo na internet, porque é muita gente falando muita coisa. Então, busque olhar mais para você mesma, se cuidar e não deixar tanta responsabilidade assim para a comida resolver por você. Eu junto as duas coisas que vocês falaram. Eu acho que as mulheres que estão em casa hoje, estão assistindo a gente, estão se identificando e buscando, né, onde eu começo. Eu acho que a terapia, de fato, é algo que, até por conta da informação, do jeito que ela está chegando para a gente e com a qualidade que ela está chegando, às vezes ela tem muita qualidade, mas não tem contexto. Tipo, não é o teu contexto, tu não sabe usar. E às vezes não tem qualidade, né? Porque todo mundo pode escrever muita coisa e não dá para filtrar. Nem todo mundo está observando se aquele profissional que está ali do outro lado, no Instagram, digamos, ele é um profissional de fato daquela área. Às vezes não para investigar e está ouvindo coisas que não deveriam estar ouvindo, não deveriam estar seguindo, pelo menos não naquele momento. Então, assim, o que você falou faz muito sentido. Assim, eu costumo usar uma frase que é sem pausa e sem pressa. Sabe? Por quê? Porque a pessoa chega também no desespero. E no desespero, tu não tem boas decisões, né? Então, assim, constância, né? Sem pausa, constância. E sem essa pressa absurda que o mundo hoje tá colocando em tudo. Em tudo que a gente faz tem muita pressa e tudo está atrasado. Porque tem que estar rápida. Tu tem que estar rápida. Então, tipo, o que servia ontem, que tu conseguiu, que a mudança é tão difícil. A Mônica pontuou tão bem. Gente, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar. E aí a gente muda hoje e amanhã não vale mais. Já não vale porque acelerou. Então, imagina, tem que acalmar, tem que procurar o profissional correto, né? Eu acho que a parte psicológica, assim, é o início de tudo. Quando não, primeiro a saúde, porque tem pessoas que estão doentes, como a gente estava falando aqui, deficiências graves, ou uma obesidade. O diabetes também está acontecendo bastante. Então, assim, vamos organizar por partes, como a Lu me ensinou lá no primeiro curso. Todo mundo chega com um monte de problemas, vamos tratar um de cada vez. Então, assim, vamos enumerar as prioridades, né? Mas, assim, a saúde, o psicológico, e aí olhar para si e organizar tudo isso. Gente, dá para organizar. Dá para organizar. Eu sei que parece um novelo todo inosado, que não tem começo e fim. Você começa a desfiar, você começa a puxar, colocar as coisas no lugar, e dá sim. As mulheres dão conta de tanta coisa hoje pelos outros. Sim. Como não vão dar por si? Eu falo, aplique todo esse teu amor, toda essa tua dedicação que tu tem pelo marido, filho, profissão, aplique para você e dá certo. Dá para alinhar, dá para organizar. É isso. Então, se alguém quiser, né,
ter a ajuda de vocês nessa caminhada. E, gente, ajuda de gente que, assim, pelo que vocês viram aqui, que vão estar muito abertas a ouvir vocês, a falar com vocês, entender, né, o momento que vocês estão. Não pense que essa caminhada aqui, a gente está exatamente reforçando esse pensamento. A gente não precisa resolver tudo num dia, num momento. É um momento de cada vez, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Exato. Esse primeiro passo tem que acontecer. Então, a partir do momento que vocês derem esse primeiro passo, vocês podem contar com a ajuda de pessoas do lado de vocês para segurar a mão e caminhar junto, né? E cada um vai ter uma velocidade. Não se compare, não ache que fulano é mais rápido, fulano conseguiu emagrecer, eu não estou conseguindo. Cada um tem o seu momento, o seu tempo, né? As suas necessidades, a sua saúde, né? E isso vai estar influenciando o seu modo de vida, a sua idade. Então, por isso que é importante ter alguém do teu lado para poder te mostrar esse caminho e fazer com que tudo que vai ter que ser necessário mudar não seja tão pesado. Então, vou pedir para essas meninas lindas me darem aqui o contato delas para que a gente possa achar elas e começar esse cuidado. Então, o meu Instagram, no caso, o meu melhor contato é Psicanálise para Mulher. Simples assim, fácil de encontrar. Bom, meu Instagram também é Nutri_Larissa Assis. Vocês podem mandar um direct, pode me chamar por lá. Também estou no Instagram, Raquel Meneghelli Nogueira, nutricionista. E como a Lu falou, o meu jeito de atender é personalizado, né? Minhas pacientes que eu já atendo sabem disso. Se você quiser um tratamento personalizado, é isso que eu tenho a oferecer. Então, assim, vai dar um pouquinho de trabalho. A gente vai conversar bastante e vai, aos poucos, desenosando todo esse novelo que parece tão difícil. E juntas, vamos juntas, é o que eu sempre falo. Vamos juntas, ninguém está sozinho. Sozinho não funciona assim, muito só bem, para não. finalizar, deixar um recado muito importante. Mulher, você não é só um diagnóstico, né? Porque ficam felizes quando saem de determinados consultórios. Ah, me deu remédio, estou bem. Não, você não é só um diagnóstico. Você é muito mais do que isso. Verdade. E se vocês quiserem me achar, vocês vão me achar no @Clínica Lu Novaes e também no @Nutrilearn. Vocês vão conseguir ter acesso a várias informações ali. A gente tem vários profissionais passando muito conhecimento para vocês. Entre no YouTube, no nosso podcast, tá? Tudo é @Nutrilearn. Estamos com isso em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Lá vocês vão poder ver esse episódio quantas vezes vocês quiserem e os outros também dos outros dias, e vão ver que a nutrição é algo muito mais tranquilo, né? Muito mais fácil do que vocês pensam. E eu espero estar com vocês no nosso próximo episódio. Até lá!